Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Imagina uma festa popular, sabe? O coração pulsante de uma cidade que, de repente, para por uma década inteira. É um vácuo enorme. E então surge essa promessa de ressurreição. Esse é o nosso mergulho de hoje. A história do Carnaval de São Gonçalo, que a gente vai explorar com base na pesquisa do Almir Barbio. Um trabalho bem detalhado. Exato. Nossa missão aqui é entender como essa festa nasceu, de um jeito que hoje parece impossível, porque ela foi interrompida e o que significa esse retorno tão esperado. E olha, é fundamental a gente colocar isso em perspectiva, né? A fonte deixa claro que o carnaval no Brasil não é só uma festa. Não mesmo. É um pilar da identidade nacional, é um espaço para crítica social, um motor econômico. Sem entender essa dimensão, a gente não consegue medir o tamanho do silêncio que ficou em São Gonçalo. Pra gente ter uma ideia, vamos voltar lá pro comecinho. O artigo leva a gente para um tempo que, sério, parece outro mundo. Início do século XX. O intrudo. Isso, a folia era o intrudo, uma tradição portuguesa bem bagunceira, né? E jogar água, farinha. O que tivesse à mão. Mas o que realmente me deixou de queixo caído foi outra coisa. Peraí, eles faziam carnaval dentro do Rio Alcântara? Em 1932? Exatamente. Como assim, banhos à fantasia? Era isso, uma festa popular literalmente dentro do rio. Algo que hoje soa como ficção científica, né? Se a gente parar para pensar na condição atual do rio. Totalmente. Isso mostra não só uma mudança ambiental drástica, mas também como a relação das pessoas com a cidade mudou. A festa usava a geografia como palco. E desse carnaval mais orgânico, nascem as escolas de samba. O artigo aponta muito para o bairro de Neves, né? Sim, o berço de tudo. A primeira registrada, de 1938, se chamava Mundo sobre Mundo. E tem uma história que conecta tudo de um jeito muito brasileiro. Uma das escolas, a Cartolas do Porto Velho. Ah, essa história é ótima. Tinha como destaque o pai de um ícone do nosso futebol, o Zizinho. Exato. E ele desfilava como baliza. Eu nunca tinha ouvido esse termo. O que exatamente era um baliza? Que ótima pergunta. Baliza é tipo um sinônimo antigo porque hoje a gente conhece como mestre-sala. Ah, o mestre-sala. É a figura que protege o pavilhão da escola. E o fascinante aí é esse cruzamento, sabe? O samba e o futebol não eram universos separados. Tava tudo junto. Pulsavam na mesma esquina, na mesma família. A história da comunidade é feita disso. Mas aí, essa pulsação para. Em 2015, os desfiles oficiais são interrompidos. Um momento bem duro. E a justificativa oficial da época que a fonte aponta era realocar o dinheiro para saúde e educação. O que, assim, na superfície... Parece... Mas é aqui que a história fica mais complexa. O artigo do Almir Barbio, ele traz uma visão bem crítica a essa decisão. Qual? Ele chama de uma dicotomia muitas vezes hipócrita. Uau! Pesado. Sim. O argumento é que a cultura não é um luxo que se corta na crise. Ela é em si uma ferramenta de saúde social. Saúde social. Como assim? A ideia é que ao cortar o carnaval, você está tirando uma válvula de escape, um espaço de união da comunidade. E isso pode criar outros problemas sociais. Que depois vão precisar de mais investimento em saúde, em segurança. Exatamente. A ideia de que investir em cultura é também prevenção. E claro, a gente está aqui só mostrando os dois lados que a pesquisa levanta, né? Com certeza. Mas, felizmente, essa história não é só sobre perda. Depois desse ato todo, vem o anúncio do Carnaval da Retomada. Para 2026. Sim. Com uma nova liga organizadora, a Liga SG. E isso soa como algo muito maior do que só a volta dos desfiles. Com certeza é. É a reativação de uma memória coletiva, sabe? É resgatar uma tradição que conecta bairros históricos, Neves, Porto da Pedra, Gradim. É um fio que costura a cidade de novo. Perfeito. É dizer para uma nova geração que a identidade daquela cidade também passa pelo samba. Não é começar do zero, é reativar algo que estava adormecido. Então, no fundo, o que essa jornada toda significa? A gente saiu do entrudo no Rio, passou pelo auge das escolas, enfrentou uma década de silêncio e agora
a gente vislumbra a retomada. É um ciclo completo. Parece que a cultura popular funciona como um músculo, né? Sem uso, ele atrofia. Mas a memória tá ali. A retomada é tipo uma fisioterapia cultural para uma comunidade inteira. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação final que o próprio artigo inspira. Se o carnaval é, de fato, essa política pública tão essencial, Como os argumentos sugerem, o que precisa ser feito para que essa fisioterapia vire um programa de saúde contínuo? Como a gente garante que essa retomada seja sustentável, para que as futuras gerações não tenham que redescobrir a própria cultura depois de outro silêncio?